meus irmãos, a paz do Senhor seja conosco, amém? Nós vamos dar continuidade hoje no nosso estudo sobre o que vem a ser a conversão, o que significa ser convertido a Jesus Cristo e como esse processo se dá na nossa vida. É importante esse estudo porque pode ser que, por estar já há muitos anos na igreja, a gente abandone um pouco a concentração nessa reflexão. E a Bíblia nos ensina que essa deve ser uma reflexão diária nas nossas vidas, do benefício de Cristo na nossa vida, né? Então é sempre importante nós voltarmos a esse diálogo, né? Antes de nós continuarmos, eu vou orar e nós vamos continuar conversando. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti pela vida, pela Tua graça e misericórdia que diariamente nos alcança, nos sustenta e nos fortalece, Senhor. Ilumina as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento para compreender a Tua palavra revelada a nós e fortalece a nossa fé para que a nossa vida seja conforme esta palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, lá em João, no capítulo 6, no versículo 44, o evangelista ele registra uma frase de Jesus Cristo quando o Senhor disse assim: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer." Bom, esta é uma afirmação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele mesmo está afirmando que ninguém vai a Ele por conta e risco. Ninguém vai a Ele pelos seus méritos, pelas suas capacidades. Ele está dizendo que o Pai, Deus, é quem nos leva à pessoa de Jesus Cristo. Como a gente já vem conversando há vários encontros, os irmãos podem encontrar a sequência desses encontros aí na nossa playlist, no canal do YouTube, né? E lembrando também para você se inscrever, compartilhar o nosso material com outras pessoas para abençoar a vida delas também. E lá tem uma playlist que você pode acompanhar todos os estudos e pegando a ideia desde o início, os encontros que são feitos entre eu e o Samuel. Tem encontro que é só com Samuel, tem encontro que é só comigo. Então a gente vem falando desde o primeiro encontro da condição da humanidade, do que aconteceu lá no Jardim do Éden, da queda, o que foi acontecendo com a humanidade, né? E hoje nós vamos focar um pouquinho sobre essa incapacidade humana de aproximar-se de Deus por si, né? Aliás, essa é uma das características muito importantes do cristianismo reformado, né? Do cristianismo calvinista, do cristianismo reformado, que nós não acreditamos que nos salvamos. Nós não acreditamos que está em nós o desejo pela salvação, mas acreditamos que Deus desenvolve em nós o desejo pela salvação. Deus é quem nos chama e é Ele que torna possível que possamos aceitar ou receber ou nos render a esse chamado do Senhor. Então isso é algo muito importante. Quando às vezes as pessoas costumam dizer assim, tem gente que você acha que é o dono do céu, que acha que só eles estarão lá. Na realidade, o que nós pensamos é o contrário. O que nós pensamos é que nós não temos nenhuma dignidade para entrar no céu. Não é nós nada que possa nos gabaritar por nós mesmos a estarmos nesse lugar maravilhoso eternamente, um dia todos reunidos com o Senhor. Então, isso precisa ser desenvolvido em nós por Deus. Isso não é uma invenção nossa, isso não é um excesso de preciosismo,
Essas são as próprias palavras de Cristo, meus irmãos. Ele mesmo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se nós acreditamos que Jesus Cristo é o autor da nossa salvação, se nós acreditamos que Ele morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados, se nós acreditamos que a ressurreição de Cristo possibilita a cada um de nós, daqueles e daquelas que creem, viverem eternamente, nós precisamos acreditar também nas outras palavras, nas outras coisas que Cristo diz. Ele não está limitando a proximidade das pessoas até Ele. Ele não está apenas querendo dizer assim, olha, só um pouquinho de gente. O que Jesus está fazendo é, na realidade, uma possibilidade de ampliação, porque Ele está dando o caminho correto, está dando a maneira correta de se fazer isso. Nesse mundo no qual nós vivemos, meus irmãos, em que nós somos convidados, tentados todos os dias, e por vezes nos rendemos a isso, a nos considerarmos pessoas tão importantes, temos uma autoestima individualista muito forte sobre nós mesmos, sobre a nossa capacidade de fazer, sobre a nossa capacidade de fazer escolhas, sobre a nossa centralidade na história, no movimento das coisas, como se as coisas todas girassem ao nosso redor, e até mesmo o próprio Deus, né? Como se o próprio Deus estivesse sedento e carente da nossa atenção, da nossa dedicação, da nossa adoração, como se Deus, há pessoas que se comportam como se Deus estivesse suplicando pela atenção delas, né? Como eu já vi até pessoas dizerem que o céu não é bom sem a humanidade lá, ou seja, o céu está incompleto, né? Então essa é uma visão individualista, uma visão do nosso tempo, né? Antropocêntrica, que coloca o ser humano no centro de todas as coisas, como o mais importante de tudo e de todos, né? Que é muito estranha a ideia do cristianismo. Quando Cristo esclarece, deixa esclarecido isso para nós, Ele está nos alertando e nos colocando num caminho correto, né? Quando Ele diz, olha, você, como se estivesse dizendo isso para mim, como se estivesse dizendo isso para você, individualmente, em grupo, mas falando conosco, dizendo, olha, você, meu filho, você, minha filha, vocês não podem vir até mim pelos méritos de vocês mesmos. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma ação conjunta da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em favor das nossas vidas, que nos leva à pessoa de Cristo. E isso é feito, meus irmãos, de uma maneira tão tremenda, de uma maneira tão maravilhosa, tão amorosa, por vezes tão sutil, que pode gerar em nós o sentimento ou a ideia de que nós mesmos é quem quisermos nos aproximar do Senhor. Como Deus é tremendo e maravilhoso. Mas isso que nós consideramos como nós mesmos querendo nos aproximar do Senhor, na realidade, é a ação de Deus na nossa vida. Foi Deus quem gerou, Deus quem produziu, Deus quem exerceu esse desejo, essa vontade, essa conversão nas nossas vidas. Então, isso que Cristo estava ensinando, e João registrou essas palavras. Então, isso é muito importante para nós, né? Para a nossa vida, termos isso
muito consciente em nossos corações, ensinarmos isso para outras pessoas também, pessoas que digam assim, eu gosto, eu quero ter mais comunhão com Cristo. Ensinar as pessoas que isso acontece por meio da não resistência à ação de Deus. É claro que nós não vamos entrar aqui em outros pormenores teológicos, né? Porque serve para um outro momento de prosa, de conversa. Nossa intenção aqui é deixar claro aquilo que Jesus nos ensina e que são coisas essenciais para a nossa vida cristã e para todo aquele que crê, aquela que crê e aqueles que virão a crer também. Bom, expulsos do paraíso, nós não podemos retornar para lá pelo nosso próprio esforço, né? Nós lemos em Gênesis, falamos daquela imagem dos anjos que foram colocados ali no portão do jardim do Éden, impedindo a entrada do homem e da mulher, e nós não podemos voltar lá e simplesmente dizer, abra o portão que nós vamos entrar. Somente se Cristo estiver refletido em nós é que isso pode acontecer. Então, se eu fui até Cristo, se você foi até Cristo, se nós nos rendemos a Cristo, quem exerceu isso nas nossas vidas foi o próprio Pai. Pela ação maravilhosa do Espírito Santo, nos convencendo, nos atraindo a Cristo. Então é isso que Jesus nos ensina. Ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Em contrapartida, ele também poderia dizer a nós, olha, você veio até mim? Você é meu discípulo, você é minha discípula, que bom que você veio até mim. Quem trouxe você foi o Pai. Quem convenceu você foi o Espírito Santo. Essas são as palavras de Cristo para a nossa vida e é nelas que nós devemos crer. São essas palavras que nós devemos aceitar e é por meio ou submissos a essas palavras que nós devemos viver. Amém? Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra, por Cristo revelado a nós. Obrigado porque o Senhor nos levou até a pessoa de Cristo. E tira dos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, qualquer capricho de querer acreditar que nós nos achegamos ao Senhor porque bem entendemos, porque bem queremos e porque bem podemos. Faz-nos entender a nossa incapacidade espiritual pela ação do Espírito Santo para discernirmos espiritualmente a nossa condição espiritual, ó Deus, e compreender, ó Pai, que tudo que há de bom em nós veio do Senhor, inclusive o convencimento de que somos pecadores e precisamos de Cristo, da salvação em Cristo, ó Pai. Conduz-nos por esse caminho, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.